até 2017, não era possível que se terceirizasse a atividade fim de uma atividade. Por exemplo, um hospital não poderia terceirizar os seus médicos, a escola não poderia terceirizar seus professores, enfim. Em 17, no mesmo ano da reforma trabalhista, mas é uma lei específica, há uma ampliação desta possibilidade e uma lei 13.429, ela vem dizer o seguinte: pode terceirizar toda e qualquer atividade de uma empresa, inclusive atividade fim. É um único artigo, simplesinho assim, que vem dizer, a partir de agora, nós podemos terceirizar também a atividade fim. Logo depois da promulgação dessa lei, houve duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma, inclusive, do Rede Sustentabilidade, que fazia uma argumentação muito, muito bonita, inclusive, dizendo que essa nova lei violava direitos da Constituição, inclusive da dignidade do trabalhador. Muito bem, então o tema da terceirização chega no Supremo Tribunal Federal por duas ações diretas de inconstitucionalidade, lá em 2017. Tá? Então, vamos bem, até lá, se você trabalhasse na atividade fim da empresa, você sequer poderia ser terceirizado. Tá? Então, esse é o tema que chega no Supremo, através das ações diretas de inconstitucionalidade, e eles, então, eles votam a famosa DPF 324, e é uma série de discussões quando existe essa votação, né? E lá a gente começa a entender quem é quem. Então, há uma discussão do tema, e aí vocês depois soltam como se fosse uma pacificação dessa jurisprudência, que chama famoso tema 725. É como se fosse realmente um resumão de toda essa discussão, e aí é um tema, então, que recebe esse nome de 725, e que vem, gente, é simplérrimo, são 3 linhas que vem dizer o seguinte, unicamente: pode-se terceirizar atividade meio e atividade fim. E aí diz no item 2, não faz relação de emprego a empresa terceirizada com a tomadora de serviço, e a empresa terceirizada é responsável pelos direitos trabalhistas dos seus empregados, trabalhistas e previdenciários dos seus empregados. E a tomadora é responsável subsidiária. Este é o tema. Então, o tema vem dizer, pode terceirizar, que isso é um assunto para outro momento, se terceirização é precarização ou não, isso não está em jogo, ali, na verdade, vem e diz, pode terceirizar, mas a empresa terceirizada é responsável pelos direitos trabalhistas dos seus próprios empregados. Então, o que se lê desse tema? Pode terceirizar, mas a terceirização se dá entre duas empresas, né? Então, a terceirização você tem uma outra pessoa jurídica real na outra ponta, que, por sua vez, possui seus próprios empregados, enfim, deve cuidar dos seus direitos trabalhistas e previdenciários. Este é o tema 725. Então, lá em 2017, ele é provocado. Tudo ia muito tranquilamente. O que acontece é que, por um tempo, lá em 2017, 2018, 2019, ainda existiam algumas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, dizendo o seguinte: não, isso aqui é atividade fim da empresa, não pode terceirizar, e reconhecia o vínculo por conta da atividade fim. Estas ações, portanto, essas decisões da Justiça do Trabalho, que reconheciam vínculos unicamente por conta do indivíduo, da pessoa trabalhar na atividade fim, de certa forma, ou diretamente, afrontava esse tema 725, que dizia, peraí, podemos terceirizar a atividade fim. Tá? Então, havia algumas reclamações constitucionais, então, a empresa que tinha o vínculo reconhecido do seu antigo terceirizado entrava no Supremo dizendo, olha, a decisão lá do Tribunal Regional do Trabalho, lá de Pernambuco, está dizendo que eu não posso terceirizar a atividade fim. Isto, então, seriam reclamações constitucionais com aderência específica a esse tema. Né? Então, uma pacificação dizendo que podia terceirizar. O que acontece em 2023 é alguma coisa um pouquinho diferente, né? Porque o que acontece? Acontece uma enxurrada de reclamações constitucionais, uma enxurrada, como jamais visto, né? Dizem que é historicamente acima do que se viu até então.
de reclamações constitucionais, então, de empresas que tiveram vínculos reconhecidos com seus ex-prestadores de serviço. Né? Então, essa enxurrada de reclamações constitucionais começa a gerar uma série de decisões monocráticas. Então, a reclamação constitucional bate, vai uma no Fachin, vai uma no Fux, vai uma no Gilmar Mendes, então vai se distribuindo, e o que nós assistimos... Uma pergunta, Beatriz, mas essas decisões antes de chegar no STF, em geral, se eu não estou enganado, me corrija, em favor dos trabalhadores e trabalhadoras, reconhecendo o vínculo, né? Não as reclamações constitucionais necessariamente significam que, originalmente, há uma decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego de uma fake terceirizada, diríamos assim. Eu vou entrar nesse tema, e aí acho que eu respondo um pouco a sua pergunta do que acontece em 2023. Então, o que nós temos? Tudo bem, o Supremo disse lá atrás, a gente pode terceirizar, a lei diz que pode terceirizar, mas não pode fraudar. Isto é, eu tenho que ter uma contratação de uma empresa para o qual eu transfiro parte da minha cadeia produtiva. Segurança. Então, eu contrato a Haganah e ponho, então, toda a segurança do meu negócio na mão desta empresa que contrata seguranças. Então, o que acontece? Entre a empresa de segurança e o Banco Bradesco, por exemplo, não tem relação de emprego. É uma empresa com uma empresa, é uma relação civil, é um contrato. O problema, e aí são essas reclamações constitucionais, se dá quando nós temos uma pessoa física contratada através de uma pessoa jurídica para prestar serviços como uma pessoa física. Então, ela é contratada, ela tem chefe, ela tem horário, ela não tem autonomia, ela recebe salário todo mês, fixo, todo dia 5. Enfim, é uma autêntica empregada, mas na origem da sua contratação foi utilizada uma pessoa jurídica. Pejotização. Pejotização, é exatamente isso. O que nós chamamos, advogados trabalhistas, de pejotização. E depois nós vamos ver o que alguns ministros do Supremo fizeram com esta denominação. Então, pejotização é igual a fraude. Né? Pejotização é igual à contratação de uma pessoa física que trabalha como empregado, como uma empregada, mas não tem o seu vínculo reconhecido. Né? Então, estas pessoas eventualmente entraram com ações trabalhistas dizendo: ei, eu, na verdade, não era uma PJ, eles me obrigaram a usar aqui uma pessoa jurídica, eu, na verdade, trabalhava com chefe, com horário, não determinava nada, enfim. E aí a Justiça do Trabalho, que é o órgão competente para olhar se tem uma ação, se tem uma relação de efetivo emprego ou se tem uma fraude, vai analisar todas aquelas provas, ouvir testemunha, vai ver documento e vai chegar a uma conclusão. Eventualmente, ela vai falar, não, aqui eu não enxergo, de fato, uma relação de emprego, aqui eram duas empresas. Ou ela vai chegar à conclusão de que existia, de fato, uma relação de emprego. Né? E aí ela então, admite que existiu o vínculo, ela julga procedente essa ação. Muito bem. Quem é que está entrando no Supremo Tribunal Federal? É a empresa que teve esse vínculo reconhecido de um antigo prestador. Ele entra lá no Supremo Tribunal Federal e diz: Supremo, olha aqui, ó, a Justiça do Trabalho, desrespeitando a sua tese de que eu podia terceirizar qualquer atividade, deu uma decisão descumprindo essa jurisprudência pacificada. Né? Veja só. Então, aí o Supremo Tribunal Federal vai pegar essa reclamação e ela vai dizer, o Supremo vai ter que dizer o seguinte: espera aqui, de fato, aqui tem um descumprimento da jurisprudência que eu pacifiquei. Eu estou dizendo que pode terceirizar a atividade fim, e a Justiça do Trabalho vem aqui e diz que não pode. Então, o que está acontecendo, né, e quando nós lemos as decisões monocráticas, e que tem gerado muita surpresa em quem atua na área de direito do trabalho, inclusive dos próprios juízes, há um movimento, e não é um movimento pouco importante, porque o que está acontecendo é gravíssimo. Né? As decisões monocráticas dos ministros do Supremo, boa parte deles, conhece desta constitucional,
como se as decisões da Justiça do Trabalho estivessem violando o seu precedente, né? E caçam a decisão dizendo, olha, essa decisão proferida pela Justiça do Trabalho, na verdade, viola o precedente que diz que eu posso terceirizar a atividade fim. No entanto, quando nós olhamos a reclamação não se trata do precedente. Então, vamos lá, o precedente dizia, eu posso terceirizar a atividade fim. Aqui não se trata de atividade fim ou atividade meio, aqui se trata de uma fraude. E o que nós estamos vendo, e aí tem duas correntes, hoje com um pêndulo bem mais baixo para um lado do que para o outro, tem uma corrente que diz que esta reclamação constitucional nem tem aderência nesse tema. Ninguém está falando aqui que não pode terceirizar a atividade fim. Portanto, o certo seria o Supremo dizer isso aqui nem tem nada a ver comigo. Você tem lá uma Justiça do Trabalho que analisou todos os fatos e todas as provas e chegou à conclusão que, na verdade, aqui não tinha uma terceirização válida, legítima. O que eu tinha aqui era uma fraude. E ela declarou, isso compete à Justiça do Trabalho. O que nós estamos vendo são reclamações constitucionais que dizem, mas aqui não tinha vínculo, e o Supremo Tribunal Federal aceita a reclamação constitucional que não tem aderência. Depois a gente pode falar, por exemplo, dos motoristas de aplicativo, que nem é terceirização. Veja, não tem um terceiro. É um motorista de aplicativo com aplicativo. Nós não temos uma triangulação. Né? Então, eles estão aceitando essas reclamações constitucionais e julgando procedente. E aí eles fazem uma análise muito ampliada da aderência. Né? Então, grosso modo, e principalmente alguns ministros, o fundamento de conhecer a reclamação constitucional e julgar procedente é de que o empregado que tinha o seu vínculo reconhecido, portanto, o terceiro, seria hipersuficiente, então escolarizado, né? Ou tinha lá, regia a autonomia da vontade, ele sabia o que ele estava fazendo, ou há outras formas de trabalho que não só de emprego, e o capitalismo aceita outras formas de trabalho, há livre iniciativa. Né? São esses os fundamentos que nós estamos assistindo. E o que é muito grave? Primeiro, nenhum desses fundamentos está no precedente. Lá, o precedente, eu falei lá no começo, é bem curtinho, diz pode terceirizar a atividade fim entre duas empresas. Né? Então, o que nós estamos assistindo são fundamentos descolados do precedente, descolados da Constituição Federal. A Constituição não diz, são direitos dos empregados pouco escolarizados, isto, aquilo, ofertas, terceiro fundo de garantia, diz, é direito dos empregados, seja ele quem for. Né? A CLT, por sua vez, também não diz, só tem relação de emprego aquele que é menos escolarizado ou aquele que ganha menos do que 15 mil reais. A CLT diz, todo mundo que trabalha, isso é super importante, todo mundo que trabalha de forma subordinada, recebendo salário, com uma prestação de serviço continuada e de forma pessoal, é empregado. Ponto. Nem a CLT, nem a lei e nem o precedente do Supremo faz essa distinção. Isso aqui vale para os vulneráveis, mas não vale para os não vulneráveis. Então, quando nós começamos a ler os fundamentos dessas ações que vêm caçando decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma nova legislação sendo feita através de decisões do Supremo, que o Supremo nem poderia reanalisar fatos e provas. Como é que ele pode dizer se tinha ou não tinha um vínculo, se ele não pode reanalisar fatos e provas? Isso cabe lá à Justiça do Trabalho, que fez o trabalho dela. Então, o que está acontecendo em 2023 e que tem chamado a atenção, porque, no fundo, extrapola, né, um pouco os muros de quem atua aqui no direito do trabalho, é porque nós temos uma profusão de decisões monocráticas, caçando vínculo de emprego, alargando muito o que dizia a lei, o que diz a lei, na verdade, e o que diz o próprio precedente. Então, são ações que tinham reconhecido o vínculo de advogados, de jornalistas, de médicos, de dentistas, de engenheiros, né? E dos motoristas de aplicativo, que é um capítulo à parte,
Então, nós temos... São centenas de reclamações por mês, né? E decisões monocráticas de alguns ministros sendo proferidas em menos de um dia. A decisão sai em menos de um dia, que é histórico, né? Nunca foi tão rápido, né? Bate lá o tema terceirização, né? E tem gabinetes que estão julgando em menos de um dia. E a média é de 2 a 5 dias. Então, por isso é que nós temos visto essa profusão de decisões.